Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a tomar as Escrituras, vir conosco conhecer um pouquinho mais de Jesus. Quem é Jesus? Nós sabemos que nos nomes do Senhor, ali está tudo traduzido como Ele é grande, como Ele é Deus, como Ele é Senhor. Conhecer Jesus é uma aventura maravilhosa que cada dia se solidifica e podemos contemplá-lo e experimentar a sua doce comunhão. Bem, no programa de hoje, nesta série falando sobre Jesus, veremos hoje que Jesus é Criador com o Pai. Isso mesmo, Jesus, através dele todas as coisas foram criadas. Junto com o Pai, Jesus é Criador. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Então deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos revela o Senhor, ela nos revela Deus, ela nos revela toda a dimensão, toda a amplitude do Senhor, nós conhecemos através da sua palavra. Foi Ele quem nos deu as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus. Às vezes você vê, por exemplo, os 13 primeiros capítulos de 1 Crônicas, cheio de genealogias, e talvez você pense, isso aqui é descartável, isso aqui eu não preciso, está muito enjoado ler isso tudo aqui. Ah, mas se você soubesse o significado de cada nome ali, você veria algo tão lindo descrito. É assim que a gente estuda a Bíblia. Nós podemos ver como a Escritura é maravilhosa, é perfeita e nos traz ensinos tão profundos. A Escritura nos mostra a criação do mundo, como tudo foi feito, como tudo começou. E saber de quem fez é maravilhoso. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Bem, aqui a palavra de Deus está nos dizendo no princípio, como tudo começou. Essa é a pergunta que nós fazemos, essa é a pergunta que a ciência tenta buscar, tenta descobrir e vai buscando e vai estudando e vai fazendo experimentos para chegar nesta resposta. Como tudo começou. E aqui o apóstolo João, no seu evangelho, ele vai nos dizer que tudo foi feito por Jesus. Jesus, o Filho de Deus, no princípio de tudo, antes de existir nada, no começo, no princípio, era o Verbo. Ou seja, Jesus é eterno, assim como o Pai. Para nós, para nossa cabeça, pensar em eternidade é muito difícil, porque nós nascemos nesse planeta Terra. Nós nascemos dentro desse contexto de dia e noite. A gente faz uma viagem fantástica todos os dias, 24 horas, nós rodamos o perímetro da Terra, principalmente quem mora ali no Equador. Uau! 24 horas, nós damos uma volta completa, viajando, e a Terra ainda, além de dia e noite, ela trafega na sua órbita ao redor do Sol, formando as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Sim, nós estamos constantemente em movimento e além da Terra fazer esse movimento de translação em torno do Sol,
junto com a nossa galáxia, com a Via Láctea, nós todos estamos em movimento. A galáxia toda está em movimento. Então, é muita coisa para os pequeninos seres humanos, não é verdade? Então, no princípio, antes de ter galáxias, antes de ter a Terra, antes de ter o ser humano, o que era? No princípio, no começo de tudo, era o Verbo, Deus. 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 Deus não precisa de corpo. Deus não precisa se manifestar através de um corpo físico. Deus é Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Elohim, no plural. Este Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Deus, e aqui nós vamos ver que Jesus, que é o Filho, antes de vir ao mundo, antes de se humanizar, antes de tomar corpo, há 2000 anos atrás, muito antes disso, ele já era pré-existente. Ele já existia, ele é eterno. E a Bíblia o chama de o Verbo de Deus, ou seja, a Palavra de Deus. Jesus é o Verbo. O Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aqui diz que ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo é a palavra em ação. Verbo é a palavra em ação. Jesus é essa palavra. Jesus é essa palavra em ação. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Senhor existe, o Senhor é pré-existente, o Senhor é eterno. O Senhor não está limitado a movimento de rotação da Terra, nem de translação ao redor do Sol. O Senhor não está limitado no caminhar de galáxias, pois Ele criou o tempo e o espaço. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que foram criadas através da sua palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Não é assim que lemos no Gênesis? Nós temos a resposta. A ciência, ela vai caminhando e às vezes solta alguns conceitos, alguns pensamentos. Quem sabe a origem da Terra foi uma grande explosão, o Big Bang. Uau, legal, legal pensar nisso, mas como assim? O que era antes do Big Bang? O que existia antes do Big Bang, antes dessa explosão, antes essa massa tão pequena, tão poderosa, que haveria de gerar, de criar tudo que existe? Era o nada. O nada, do nada, vai criar tudo? Nada é nada. Nada não é tempo, nada não é espaço, nada é nada. Mas a palavra de Deus nos diz, de maneira racional, de maneira lógica, de maneira maravilhosa, que tudo que nós vemos foi planejado. Planejado e executado. Houve um tempo e aquilo tudo foi sendo formado. Aqui a palavra de Deus vai nos descrever que em 6 dias Deus criou todas as coisas que existem. O que Ele criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia, Ele completa tudo. E no 7º dia, Ele descansa. Sim, Jesus estava no princípio de todas as coisas, junto com o Pai. Ele é eterno. Jesus não surge na história há 2000 anos atrás. Absolutamente.
Ele veio na plenitude dos tempos, ele veio para cumprir a sua missão, ele veio da parte do Pai para trazer a salvação aos homens, mas ele é pré-existente, ele é eterno. Já vimos que dos nomes de Jesus é Deus forte, Pai da eternidade. Ou seja, Jesus, ele gerou a eternidade. Aqui nós vamos ver no Evangelho de João, num testemunho muito simples, Jesus existia antes de João Batista. João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Mas olha o que ele diz. João, capítulo 1, de 19 a 27. Nós lemos assim. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. João é chamado o Batista. João, filho de Isabel e Zacarias. João, a sua vida foi profetizada antes dele nascer. O anjo trouxe a mensagem ao seu pai Zacarias, de que a sua esposa na sua velhice conceberia e que este menino seria usado por Deus, ele seria o precursor do Messias. Então, João, ele sabia, ele tinha noção de quem ele era e do que ele estava fazendo aqui. É importante que você saiba quem você é e o que você está fazendo nesta vida. Você não é descartável, você não é qualquer um, você foi planejado por Deus com um propósito nesta geração, neste tempo. Eu e você fazemos parte do plano de Deus para abençoar o mundo, para caminhar na presença do Senhor. Nós fazemos parte deste plano eterno de Deus. João sabia que ele seria o precursor. Ele era a voz do que clama no deserto. E o que ele haveria de clamar? Endireitai os vossos caminhos, fazei veredas direitas aos vossos pés. Todo vale será aterrado, todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. A tarefa de João era preparar o caminho do Senhor. E ele fez isso muito bem. Mas perguntaram para ele, porque todo mundo havia uma graça, havia uma unção. Quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, tem uma graça, tem uma unção que atrai as pessoas, principalmente aquelas que estão sedentas por Deus. Quem sabe? Você está sendo atraído a este programa, atraído às coisas de Deus, porque você tem sede de Deus, porque você quer conhecê-lo. Então, ele se revela a você. João atraía as pessoas. Ele estava no deserto, um lugar tão inóspito, tão difícil de levar as crianças, de levar a família, e as pessoas vinham desde a Galileia, Jerusalém, Judeia, vinham ter com João no deserto. E nas margens do Jordão e no Rio Jordão, eram batizados por ele. Tu és o Cristo? Você é o Messias? E João dizia, não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Mas por que você batiza?
ele estava preparando. Aquele batismo, o batismo de João, era um batismo de arrependimento, um batismo de santificação para receber o Messias prometido. E João disse, eu não sou Cristo, mas ele está aqui no nosso meio. Vocês não o conhecem, mas ele é tão digno, ele já existia antes de mim. Oh, Jesus é 6 meses mais novo que João. E João testifica, ele é antes de mim. Ele é eterno, ele é Senhor. Eu não sou digno de ser o escravo dele, eu não sou digno de lavar os pés dele e tirar as sandálias dos seus pés. Não sou digno. João reconhecia quem ele era e quem era Jesus. Você reconhece quem você é e quem é Jesus? Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, aquele Filho de Deus, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Você conhece Jesus? Você sabe quem é você? Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus. João Batista disse, ele é antes de mim, ele é eterno, ele é Senhor. João compreendia o seu tempo. João tinha bem claro dentro dele, dentro do seu coração, a firmeza na sua fé e o entendimento de quem era Jesus. Ele o apresentou às pessoas da sua época. João Batista apontou para Jesus, quando todos vinham ali, estavam perto dele, vieram para ser batizados. João disse, eu não sou Cristo. E quando o Senhor veio, ele apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro. Jesus deu a sua vida por nós. Ele nos amou, ele nos salvou, quando ainda nem o conhecíamos. Nós vemos que o plano de Deus para a vinda de Jesus se deu antes da fundação do mundo, antes de tudo. Nós vamos ver que Jesus, junto com o Pai, faz parte de toda a criação e criou todas as coisas. Olha o que está em Colossenses capítulo 1, de 15 a 17. Em Cristo tudo foi criado. Em Cristo tudo foi criado. Está escrito assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Bem, nós podemos ver um pouquinho quem é Jesus na natureza, no que foi criado. Você olha para uma arte, você olha para um quadro que foi pintado, um Van Gogh, um Rembrandt, outros quadros aí famosos, você vê o estilo do artista. Ele tem o seu estilo, ele tem a sua marca e ele tem a sua assinatura. Cada pintura, cada quadro que você olha, você não olha e diz, ó, apareceu esse quadro aqui. Ó, uma tela veio pulando, as tintas caíram no chão e apareceu aqui esse quadro. Se você vai lá em Roma e você vai conhecer o Vaticano, ali a Capela Sistina, você vai ver lá no seu teto aquela pintura de Michelangelo tão famosa da criação. O Pai estendendo o dedo e passando vida para Adão. Você não vai imaginar que foi um tanto de tinta que espirrou lá naquela parede, naquele teto e fez aquela imagem. Claro que não. Tudo que nós vemos, tudo que nossos olhos contemplam, teve um autor e tem a sua assinatura.
Cada roupa que vestimos foi desenhada por alguém. Cada tecido que fez a nossa roupa, ele foi prontamente pensado, planejado, a sua cor, a sua textura, a sua fabricação, e foi colocado no comércio. Uma mente inteligente fez o tecido da nossa roupa. E assim, cada detalhe que nós vemos nos móveis, uma cadeira, uma poltrona, ela não surgiu em tão pouco tempo como a teoria da evolução quer nos trazer. O tempo, milhões e milhões e bilhões de anos, o tempo não vai criar nada. O tempo só faz as coisas deteriorarem, estragarem, envelhecerem e morrerem. É isso que o tempo faz. Com o passar do tempo, nada é criado. Vida gera vida. Uma bactéria vai gerar bactéria. Um inseto vai gerar outro inseto. Uma lagarta, transformando-se em borboleta, um sapinho, vai gerar outro. Seres humanos gerando outros seres humanos. É a lei da biogênese. Mas nada do acaso, nada da matéria bruta, da matéria inanimada. De onde veio a vida? É uma pergunta para a ciência. Ah, se a ciência olha para a palavra de Deus, aí eles querem dizer, mas isso é religião. Não é religião. Isto é a verdade. Isto é o racional. Mente inteligente fazendo um corpo humano tão maravilhoso, com tantas células, com tantas especificações, com tantas... Nós podemos ver assim uma criação exuberante, fantástica. Jesus é criador e ele tem não apenas senso de humor, como ele tem arte, beleza, cores, tudo é tão bonito. Jesus, hoje, depois de tudo criado e a gente estando aqui nesta geração, Jesus pega uma pessoa, está ali na sarjeta, um alcoólatra, um drogado, que já está totalmente, não quer mais saber da vida, está totalmente alheio à vida e à sociedade. Está ali caído, está ali sem futuro, está ali morrendo. Jesus o toma, Jesus o liberta, Jesus o transforma. O endemoniado gadareno, ele estava lá nos sepulcros sem roupa. Nenhuma corrente conseguia segurá-lo. Ele atirava pedras nos outros e se feria com pedras, porque o diabo quer matar as pessoas. Toma conta das pessoas e demoniza as pessoas para matá-las. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Jesus veio, ordenou aqueles demônios que saíssem daquele homem. E quando o povo da cidade veio, eles não acreditaram. Aquele homem estava vestido em perfeito juízo, assentado junto de Jesus. Livre, vestido, digno e desejando e experimentando uma nova vida. Jesus criou todas as coisas com muita sabedoria, com muita graça. Criou você, nos criou para o louvor da sua glória, para vivermos livres, vestidos em perfeito juízo, entendendo quem Ele é e quem nós somos. Você quer hoje entregar sua vida a Jesus? Você quer tornar-se filho de Deus? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és Deus, ó Jesus. Reconheço que o Senhor veio ao mundo, fez-se homem para morrer na cruz em meu lugar. Por isso eu me entrego a Ti. Te entrego a minha vida, o meu coração. Toma conta do meu viver. Encha-me com Teu Espírito Santo e dá-me a Tua
paz. Perdoa todos os meus pecados e eu quero viver só para Ti, para Te amar, Te servir, Te adorar e ter uma vida que vale a pena. Transforma-me, sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Esse é o passo mais importante que você poderia ter dado. É a coisa mais importante da vida, ser filho de Deus e ter o nosso nome no livro da vida. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Amém.